Boa noite a todos, paz e alegria no coração de todos vocês. A nossa turma da 27ª da Fraternidade Colmeia e a todos os vivencianos que nos têm acompanhado às quintas-feiras à noite. É com alegria que mais uma aula virtual estaremos fazendo na noite de hoje, já que fisicamente não podemos estar juntos. Então, aqueles que estiverem preparados e estiverem à vontade, vamos fechando os nossos olhos físicos. Vamos agradecer a presença dos nossos mentores individuais, o mentor da nossa turma, a mentora da Fraternidade Colmeia, aos alunos dos planos espirituais que nos acompanham. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Vamos elevando os nossos pensamentos a Ismael, que é preposto de Jesus, que governa o nosso país, que é pátria do Evangelho e coração desse mundo onde dizemos em joelho e espírito: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Preparados, fisicamente como estamos, façamos agora a prece dos aprendizes. Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos força para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Como a nossa aula é virtual e toda semana nós temos alunos que estão lendo o tema. Quem irá ler o tema de hoje será as alunas a Lau e a Maria Tereza. Boa noite a todos. Muitas saudades da minha escola, do meu grupo. Acredito que logo, logo estaremos juntos.
Boa noite, Beto. Boa noite a todos. Vou falar o tema 17. A finalidade da vida é a glorificação de Deus nas almas. A reencarnação é uma oportunidade de do resgate de karmas ou dívidas para o espírito. A reforma íntima também é importante. É uma chance favorável que nos concede para revermos e analisarmos o que não está correto em nosso comportamento. É uma forma de como estamos conduzindo nossas vidas. A valorização dos caminhos críticos é uma obrigação nossa. Os sofrimentos, percalços e tribulações que vivemos, precisamos ultrapassá-los com resignação, com aprendizado, levando-nos a caminhos mais corretos no plano reencarnatório. É da glorificação de Deus. Uma boa aula a todos, uma boa semana. Boa noite a todos, saudades de vocês, meus amigos. Vamos ao tema de hoje. A finalidade da vida é a glorificação de Deus nas almas. A finalidade da vida é a constante evolução. A cada existência temos a oportunidade de eliminar defeitos e engrandecer as nossas virtudes. Muitas vezes acabamos reincidindo nos mesmos erros de outras existências e assim retardamos o progresso. Por isso é tão necessário refletir sobre todos os atos. Aprendi, através da reflexão, a me ver melhor e aos poucos corrigir meus defeitos. Atualmente, tento analisar cada palavra dita, cada pensamento. Sei que somente assim irei evoluir. A cada nascer e renascer, irei me depurar definitivamente e assim glorificar Deus em mim. Boa semana a todos, até breve. Parece que semana passada não deu certo, né, Lau? Mas dessa semana foi muito bom. Fico contente por vocês. Beijo, Lau. Beijo, Maria Tereza. Isso é um incentivo para que nas próximas semanas mais alunos possam fazer. Um beijo a todos. Abençoe o nosso esforço, né? Que virtualmente não é fácil fazer, já que nós não temos mais o contato físico, a presença, as perguntas, a energia de todos nós presentes no nosso salão. Como eu sinto falta, que saudade que eu tenho. Então, para a aula de hoje, a aula 65, vai ser o meu professor e professor de muitos, e que vocês todos eu acho que já conhecem, o meu irmão Carlos Chagas. Carlão, a turma é sua. Boa noite a todos, é um prazer poder conversar com vocês mais uma vez. Pena que nós ainda não podemos estar de forma presencial, né? Que é tão gostoso quando a gente se encontra aí na Casa Espírita, né? Na Colmeia, essa casa que tão bem acolhe a todos nós, né? E aí a gente pode conversar, trocar ideias, é bom sempre que há aquela interação, né, entre todos nós. E isso é muito gostoso, esse calor é muito gostoso. Mas, como a gente ainda não tem essa possibilidade, é importante também que a gente não perca o pique, né, que a gente vinha. E que possamos continuar aí conversando, fazendo com que os nossos conhecimentos, né, sejam ampliados, até porque essa turma já está aí caminhando para o final, né, do curso. E é importante, então, que a gente consiga sempre manter essa nossa linha de pensamento, buscando mesmo o conhecimento e aquilo que vai fazer com que a gente possa continuar nessa nossa
trajetória, nessa nossa jornada, nessa nossa escala evolutiva, né, que é tão importante. Eu penso que a aula dessa forma, ela tem prós e contras, né? O contra a gente já disse, né, que a gente acaba não tendo aquele calor que a gente tem sempre aí quando ela é presencial. Mas ao mesmo tempo, quando é feito dessa maneira, a gente, se tem alguma coisa que ficou meio estranha, a gente pode voltar ao vídeo, dar uma olhadinha, pode assistir naquele momento que é mais conveniente, né? E compartilhar com outras pessoas, né, aquilo que a gente gostou. Então sempre acaba sendo também algo que vai trazer algumas coisas positivas para todos nós, tá? Nessa noite em especial, a gente vai falar sobre a predestinação segundo a doutrina de Paulo. Todo mundo sabe que se não fosse Paulo, nós hoje não estaríamos falando sobre Jesus, né? Paulo foi talvez um dos mais importantes divulgadores da obra de Jesus, porque ele foi aquele que, passando pela experiência que ele passou da estrada de Damasco, que todo mundo conhece, ele passou a fazer um trabalho fantástico, né? Ele era uma pessoa que tinha um pouco mais de cultura, um pouco mais de conhecimento, então ele passou a fazer esse trabalho e muito daquilo que chegou para nós vem através de Paulo, né? E então eu penso que é muito importante que a gente possa olhar esse ângulo que Paulo vai colocar para a gente com relação à predestinação. Primeiro, o que é predestinação? Eu gosto muito de conceituar as coisas, né? Quem já me conhece sabe disso. Então, predestinar, pré é antes, né? Destino. Então, alguma coisa que já tinha um destino pré-estabelecido. Certo? Então, o que a gente tem que entender de tudo isso? Onde que Paulo está pregando? Quando Paulo vem pregar, ele vem falar principalmente para aqueles nossos amigos que eram judeus. Naquela época de Paulo, o que a gente tinha? A gente tem pagão e tem judeu, ok? E o cristianismo está começando. Então, quando eu vou falar para essas pessoas, principalmente para os judeus, eu tenho que tentar falar alguma coisa que vá de acordo com aquilo que ele também pensa, porque se eu vier com um pensamento muito diferente daquilo que ele acredita, acaba ficando difícil de eu trazer e de conseguir convencer essa pessoa a fazer alguma coisa, tá? Então, nessa questão da predestinação, o que a gente tinha que ver? Muitas coisas que foram colocadas ali, quando a gente lia, a gente vai, cada um vê de acordo com os seus interesses. Olha, isso não é um privilégio daquela época, isso acontece até hoje. Muitas vezes, quando eu leio alguma coisa, eu não vejo aquilo sempre pelo ângulo que eu gostaria de ver, né? Eu acabo buscando, às vezes, trazer aquilo e adaptar aos meus interesses. E não era diferente naquela época. Então, Paulo, ele vai ver que os judeus, principalmente, eles acabavam cada um vendo de acordo com o seu próprio interesse. Tá? E aí você tem lá interesse econômico, interesse dos sacerdotes, né? E cada um vai tentar puxar aí a brasa para sua sardinha. O que os judeus faziam? Eles estão muito ligados à lei de Moisés, né? Então, lá aqueles antigos mandamentos, os 10 mandamentos. Então, judeu, lei mosaica. E o que a lei mosaica fala? Que aquele povo é um povo escolhido. E que para eu ser salvo, basta crer. Eu não preciso de fazer nada. Então, basta que eu creia, tá tudo certo. Então, isso é aquilo que eles acreditavam. E isso acaba sendo, de uma certa forma, não sei se vocês concordam comigo, algo muito cômodo, né? Então, peraí. Se nós somos o povo escolhido, e basta que eu creia para eu ser salvo, pô, então legal, então fechou, eu creio, e está tudo certo, não precisamos fazer mais nada. Eu não preciso fazer nada para que isso seja mudado, né? A gente já, em algumas ocasiões, para algumas turmas, eu sempre canto uma musiquinha. É claro, pode ficar tranquilo que eu não vou cantar. Mas aquela musiquinha que fala, entra na minha casa, entra na minha vida, faz um milagre em mim. Então, se eu estou esperando que venha ser feito um milagre em mim, não sou eu que estou
fazendo por minhas próprias forças, pela minha vontade. O que eu estou esperando? Que alguma coisa venha e modifique essa minha forma de pensar. Ou seja, a graça vai me envolver e vai fazer com que eu me transforme. Tá? Não é o meu esforço que vai fazer que eu mude, mas alguma coisa vai acontecer no meu coração que vai fazer com que eu me transforme. Então isso aí tem muito a ver com essa questão da predestinação. Então eu tenho um povo que é esse povo predestinado, esse povo escolhido, e à medida que Deus já escolheu esse povo, basta que eu creia, que eu faça alguns sacrifícios, né? Lembra que lá no templo havia aqueles sacrifícios que se fazia? Então, se eu acreditar e fizer alguns sacrifícios, está tudo certo, eu não preciso me preocupar com mais nada. Então, isso era o que o judeu acreditava. Ou seja, eu não preciso me preocupar em tolerância, eu não preciso me preocupar em me reconciliar com meu irmão, eu não preciso me preocupar em perdoar. Basta que eu acredite. Então, a princípio, tá? A gente vai ter alguns pensamentos que vão vir por esse canto aí hoje. Por esse canto aí. E hoje, será que a gente mudou essa nossa linha de pensamento? Será que hoje eu estou vendo isso de maneira diferente? Quando nós, de uma certa forma, não vamos tentar avaliar o outro, vamos tentar nos avaliar. Será que hoje a gente acredita em quê? Será que eu acredito que a fé é o suficiente? Será que eu acredito que eu tenho que trabalhar e fazer algumas coisas, eu tenho que batalhar e fazer com que a minha reforma íntima aconteça? E o mundo, de um modo geral? Como será que está caminhando? O que será que a gente está acreditando? Né? Então, primeiro eu faço uma autorreflexão, depois, sem julgamento, tá? Sem julgamento nenhum, a gente vai tentar entender como anda o mundo. Será que nós estamos tentando fazer a nossa parte? Ou a gente está achando que basta acreditar que vai estar tudo certo. Ok? Até aí, tranquilo? O que acontece com Deus, né? Muitas vezes a gente imagina Deus como se fôssemos nós, porque em algum lugar, todo mundo já viu isso em algum momento da vida, que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente pega isso num raciocínio mais simples, eu imagino que Deus, de uma certa forma, ele pode ter algumas das minhas características, certo? Como ciúme, como gostar de ser agradado, ou seja, a questão da vaidade e tudo mais. Então, a gente às vezes imagina Deus dessa forma, ou seja, a gente inverte a coisa, a gente faz Deus de acordo com a nossa imagem e semelhança. E quando eu faço isso, eu poderia imaginar, naquele momento, que Deus teria preferências por povos, preferências por pessoas, preferências por indivíduos ou situações. Né? E, na verdade, a doutrina espírita, e a gente vai discutir isso lá um pouquinho mais para frente, ela vai dizer para a gente que não é bem assim. Poxa, não basta, poxa, então tá só o povo lá do Brasil que é o meu povo escolhido? Não, então cada um de nós vai ter que fazer aquilo que deve ser colocado. E uma das coisas que é colocado para a gente, o que é? Que a cada um será dado conforme as suas obras. Eu vou receber de acordo com as minhas obras, ou seja, eu vou colher aquilo que eu estou plantando hoje. Isso não tem como a gente escapar. Não tem como a gente escapar disso. Por quê? Não é uma questão de recompensa, mas é uma questão de consequência. Uma vez que eu faço uma coisa boa, se eu chego num lugar, por exemplo, e dou um sorriso, a tendência, não significa necessariamente que vá ser assim, mas a tendência é que eu receba sorrisos. Se eu chego carrancudo, a tendência é que eu receba caras carrancudas de volta. Se eu chego num lugar e maltrato alguém, a tendência é que essa pessoa também me maltrate. Ou seja, são consequências que eu vou ter que assumir daquilo que eu estou fazendo. É mais ou menos dessa forma que as coisas caminham. Então, se eu recebo de acordo com as minhas obras, então já não dá mais para acreditar num Deus que vai fazer acepção de pessoas. Olha, aquele povo está escolhido, aquele ali não é. Por mais que ele faça, não vai ser. Então, não daria para ser dessa forma. Ok? Existe sim uma predestinação para todos nós.
E eu não sei se você concorda, mas a predestinação do ser humano é evoluir. Nós estamos predestinados a evoluir. Não tem outra coisa. Nós estamos predestinados a aprender. E nós estamos predestinados a sermos seres melhores, à medida que nos esforçarmos para isso. Todo mundo sabe, o espírito não regride, o espírito sempre evolui, mas essa velocidade com que a gente vai evoluir, ela vai depender muito do nosso esforço, do nosso sacrifício pessoal. E à medida que a gente faz um pouco mais de sacrifício, à medida que a gente se empenha um pouco mais, a gente consegue trabalhar um pouco melhor isso. É simples a gente fazer uma analogia. Eu tenho um rio, e esse rio, vamos imaginar o nosso querido Rio Paraíba aqui, que é um rio que tem uma correnteza que não é muito forte. Se eu estou no Rio Paraíba, o que vai acontecer comigo? Numa canoa, eu deixo a correnteza me levar, eu vou descer devagarinho. Se eu colocar um remo e começar a remar, eu vou descer mais forte do que se eu tivesse só pela correnteza. Agora, se eu colocar um motor de polpa, eu vou embora, eu vou mais rápido do que eu iria se eu fosse só pelo gosto, né, ou pela vontade ali da correnteza. Então é importante que a gente entenda isso. O que são essas minhas obras? É o sacrifício, é o empenho, é o trabalho que eu vou ter a cada dia para me transformar num ser humano melhor e, por consequência disso, de fazer com que a sociedade seja melhor. Eu sou 1/7 bilhões. Eu sou apenas 1 em 7 bilhões. Mas se eu fizer a minha parte, todos aqueles que estão ao meu redor vão ser beneficiados. E todos aqueles que estão ao redor daqueles que estão ao meu redor também vão ser. É como a gente jogar uma pedra num lago, né? Ela não vai girando uma onda. Então, qual que é o segredo da brincadeira? Ensine aquilo que você aprende, principalmente no que tange a moral, no que tange as coisas boas. Faça aquilo que você gostaria que fizessem por você. Ame as pessoas de forma incondicional. Não é tudo isso que Jesus ensinou? À medida que eu vou trabalhando e fazendo tudo isso, eu vou me transformando em alguém melhor. Todo mundo lembra lá do amai-vos e instruí-vos. Então eu vou amar as pessoas, eu vou procurar fazer aquilo que eu tenho de melhor, mas também vou procurar a minha instrução. Através do que eu procuro a minha instrução? Através dessa aula que a gente está tendo, através de tantas outras que a gente vai ter ao longo do curso, né, com tantos e tantos preletores maravilhosos que eu sei que vocês recebem todas as semanas, através de livros que eu leio, através de filmes que eu assisto. Então, quando eu busco algo edificante na minha vida, eu estou sempre crescendo, estou sempre buscando a oportunidade de ser melhor e de fazer com que essas coisas boas possam acontecer na minha vida. Eu sempre falo, eu tenho um filhinho de 10 anos, que é o xodó da casa, e todo mundo sabe que criança nessa idade a gente tem que estar pegando no pé. E muitas vezes eu falo assim, você tem que arrumar seu quarto. Ele fala, não, mas eu sei. Eu falo, você sabe, mas teu quarto está desarrumado. Você só vai mostrar para mim que sabe de verdade quando eu entrar no seu quarto e o seu quarto estiver arrumado. Porque não adianta eu saber e não fazer. Então aquilo que serve lá para o garoto, serve para nós. Não adianta eu ter muito conhecimento e não utilizar esse conhecimento. Então eu tenho que aprender, eu tenho que me instruir e usar esse conhecimento. Então quando eu uso esse conhecimento, é aí sim que entra o amai-vos. Então, ou seja, eu estou colocando em prática aquilo que eu estou aprendendo. Então talvez essa seja uma das grandes sacadas que a gente vai ter com essa visão que Paulo vai dar para a gente sobre a predestinação. Tocando em frente, o que a gente tem que olhar? Existe uma questão, e você pode me perguntar então, Carlos, mas o que é evoluir? E eu vou dizer para você que cada um vai ter um ponto de vista com relação a isso. Eu vejo que evoluir é a gente ir crescendo, a gente ir passando a ver a vida de uma outra maneira. Por exemplo, quando eu começo a me perguntar quem eu sou, qual que é o meu objetivo aqui na Terra, eu estou despertando a minha consciência. Ou seja, eu sou um espírito que está despertando. Eu não estou mais dormindo, eu estou já entrando num outro processo. Então eu penso que isso tem muito a ver
com a nossa evolução. Poxa, qual que é o meu objetivo aqui na Terra? O que eu estou fazendo aqui? Será que eu sou alguém que está agregando? Quando eu chego num ambiente, eu estou agregando ou eu estou deixando aquele ambiente ruim? Será que quando eu chego num lugar, as pessoas estão felizes com a minha chegada ou estão tristes? Será que os objetivos de vida que eu tenho, será que aquilo que eu coloco como prioridade na minha vida, realmente é aquilo que vai fazer com que eu seja alguém melhor? Ou é aquilo que vai fazer com que talvez eu seja alguém que apareça mais, alguém que tenha mais posses, que tenha mais bens? E isso também não tem nada de errado. Mas a gente sempre tem que ter cuidado com os excessos. Né? Não é pecado, não está errado eu querer ter algumas coisas no aspecto material. Mas eu também não posso trocar a minha vida em função dessas coisas. Né? Porque a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual é muito mais importante do que isso. Num momento como esse que a gente está vivendo, de pandemia, que é algo que assola o mundo inteiro, esse é um momento onde eu posso ver como eu estou me saindo. Como é que eu estou encarando tudo isso? Será que eu encaro como uma forma de aprender alguma coisa? Será que eu estou revoltado com a situação, achando que puxa, é culpa do chinês, é culpa desse, é culpa daquele? Ou eu estou entendendo que isso é algo que pode fazer com que eu veja a humanidade de uma outra maneira? Será que isso está fazendo com que eu reveja os meus objetivos? Isso está fazendo com que eu possa refletir um pouquinho mais e ver o valor que as coisas podem ter ao meu redor, que as pessoas com as quais eu convivo têm? Né? Então a gente começa a ver que tudo é muito fugaz. Ao mesmo momento que nós estamos aqui, pode ser que daqui a alguns dias nós não estejamos mais. Isso sempre existiu, mas no momento desse, isso fica mais evidente. Né? Então, puxa, será que eu estou tentando evoluir? E será que eu estou evoluindo no caminho certo? Será que eu estou indo no caminho que eu deveria ir? Então é importante que a gente mentalize essas coisas e procure sempre aprender, porque nesses momentos de dificuldade é que eu vou poder crescer um pouco mais, rever uma porção de paradigmas, rever uma porção de crenças que eu tinha e que muitas vezes eram crenças limitadoras, crenças que me deixam pequeno, crenças que fazem com que eu sempre me conforme com coisas pequenas, que eu perca meu tempo com coisas que eu não deveria perder. Então é importante que a gente reflita sobre isso. Né? Eu não vou dizer que Deus mandou essa pandemia, não. Mas se ela está aí, já que isso foi colocado, esse obstáculo foi colocado, vamos tentar aprender um pouco com isso, porque a gente aprende também nas adversidades. Voltando, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai descobrindo muitas leis naturais. Você sabe que à medida que a gente evolui, se eu pegasse, por exemplo, hoje, num ambiente onde não houvesse tecnologia, e colocasse agora esse vídeo que vocês estão vendo, para uma pessoa que não conhecia tecnologia, por exemplo, há 200, 300, 400 anos, o cara ia falar que isso aqui é coisa do capeta, não é possível. Como é que esse cara está dentro dessa tela? Né? À medida que a gente evoluiu tecnologicamente, a gente sabe que isso é possível. Cura para uma porção de doenças. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai descobrindo leis naturais. E essas leis naturais, ela vai nos aproximando da divindade. Né? Jesus fala, não vos maravilheis com o que eu faço, vós mesmos sois capazes de fazer isso e muito mais. E a gente vai descobrindo também a força que tem a nossa mente, a força que nós temos, a força de vontade, como tudo isso faz com que eu seja uma pessoa diferenciada, como eu posso ser alguém diferenciado. Nós sabemos, por exemplo, a gente falou há pouco de crenças limitadoras, né, crenças limitantes, que a nossa mente ela é capaz de fazer coisas que a gente nem imagina. Né? À medida que eu acredito em algumas coisas, eu sou muito mais propenso a fazer. Então é importante que a gente, evoluindo, a gente vai descobrindo a força que nós temos dentro de nós. Olha o que Jesus fala. Vós sois deuses, vós sois capazes de fazer muitas dessas coisas que eu faço.
Poxa, então ele que disse isso pra gente. Então nós, será que estamos usando todo o nosso potencial? Ou a gente está com o nosso potencial, aquele potencial imenso, jogado num cantinho, e nós não estamos fazendo nada com ele. Estamos só correndo atrás de migalhas, de coisas pequenas e que não fariam uma grande diferença na nossa vida. Então é importante que a gente possa rever essas coisas. E quem é o nosso guia? Jesus. É ele que deve ser o nosso modelo, o nosso guia. Então, se eu estou em dúvida com relação a alguma coisa que eu deveria fazer, é só perguntar: o que Jesus faria no meu lugar? E tentar imaginar, dentro daquilo que ele fez, aquilo que ele ensinou, qual seria, no lugar dele, na situação nossa, o que ele faria. Para a gente tentar agir um pouquinho mais, às vezes, com sabedoria, com racionalidade. Mas sempre nos lembrando que somos intuídos o tempo todo pela espiritualidade. E a espiritualidade, às vezes, quer nos ajudar, quer nos orientar, e a gente não está ouvindo, muitas vezes, aquilo que está vindo para nós. Ok? Mas o que acontece? A gente tem Paulo, lá no próximo a Jesus, 30, 40 depois de Jesus, e aí a gente vem vindo, entra na Idade Média, algum tempo depois, a gente passa por Agostinho, 300 e pouquinho depois de Jesus, né? E Agostinho, ele vai dizer, olha, o homem não é capaz de promover alguma mudança em si. O homem não é capaz disso. O homem, ele só vai mudar à medida que Deus fizer essa mudança nele. Foi aquilo que a gente falou no início. Depois disso, muitos anos lá para frente, Agostinho está 380, aí depois a gente vai ter lá, quase que no início da Idade Moderna, Calvino, né, que vem mais ou menos na mesma época de Lutero, e aí eles vão naquele movimento protestante. Por quê? Porque estava sendo feito coisas muito erradas, né, pelos homens que se diziam cristãos. Não vamos colocar a culpa aqui em instituições, tá? São homens que ainda estão no seu processo evolutivo e que naquele momento estavam passando os pés pelas mãos aí. Então essas pessoas estavam fazendo coisas erradas, aí vem lá o Lutero e vem tentar fazer uma reforma. Ele não vem falar em cisão, ele vem falar em reforma. Só que essa reforma acabou virando uma cisão e aí se cria o movimento protestante. Aí um pouquinho depois vem Calvino. E Calvino vai revisitar Agostinho. E aí ele vai dizer assim, olha, o homem não é capaz de fazer mudança em si. E tem mais uma questão. O homem, ele é predestinado. Ou seja, quando você nasce, Deus já sabe se você é um escolhido ou não. Ele já sabe quem é você. Ou seja, se você for um escolhido, mesmo que você faça algumas coisas erradas, não adianta, porque lá no final você vai voltar para Deus e aí você vai buscar e vai encontrar o seu caminho. E se você não for um predestinado, se você não é um escolhido por Deus, não adianta, cara. Você pode fazer o que for, que não vai ter jeito. Tá? Você vai estar fingindo, alguma coisa assim. Então, ou seja, o que Calvino vai dizer pra gente? O homem, sim, existem aqueles que são predestinados. Geralmente, somos nós os predestinados, né? A gente nunca fala que os outros são predestinados. Eu vou dizer que nós somos os predestinados. Isso aí é um pouco do ser humano, né? E o que Calvino diz aqui? Tem uma frase dele. Deus escolhe os que quer para si e antes que nasçam, põe de reserva a graça com que deseja favorecê-los. Não é sua previsão da nossa futura santidade que determina essa escolha. Ou seja, antes que você nasceu, Deus já escolheu você. Tá? É mais ou menos aquilo que a gente falou. Então, nasceu, não, você é escolhido, você já é predestinado. Não, esse não foi escolhido, então esse aqui não vai ter negócio e ele vai ralar a vida inteira e ele não vai conseguir vir para esse nosso lado aqui. Ok? O homem não pode praticar coisas boas a não ser assistido pela graça. Lembra da musiquinha? Faz um milagre em mim. Então, quando você canta essa música, você está cantando o quê? Doutrina da graça. Você está cantando o quê? Agostinho. Você está cantando Calvino. Tá? Você vê como é que a gente tem que prestar atenção no que canta.
né? A música é bonita, mas ela vai incutindo na gente essa questão do faz um milagre em mim. Ou seja, eu só consigo melhorar à medida que sou atingido pela graça. Tranquilo até aí? Beleza? Então vamos lá. Tem uma questão dos Atos dos Apóstolos que a gente vai olhar lá no capítulo 10, versículo 34, e Pedro vai dizer para a gente: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, Pedro, que andava junto com Jesus, um discípulo de Jesus, ele vai dizer, olha, eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, Pedro, ele corrobora com aquilo que nós aqui na doutrina espírita pensamos, tá? E não concorda muito com essa outra visão de Calvino, ok? No versículo 35, ele vai dizer, em toda nação, aquele que o teme e obra o que é justo, esse lhe é aceito. Opa! Então o que Pedro está dizendo aqui? Que além de Deus não fazer acepção de pessoas, aquele que faz as coisas certas, ou seja, de acordo com a sua obra, você vai ser aceito por Deus. Poxa, então está aqui, ó, lei de causa e efeito. Lá em Pedro, Atos dos Apóstolos, versículo 35. Então ele tá justificando isso que nós acreditamos, que essa lei, não vamos dizer só de causa e efeito, mas a lei das consequências que eu vou ter de acordo com as coisas que eu faço. Tá? Então, isso a gente está justificando lá em Pedro. E no versículo 42, o mesmo Pedro vai dizer, e nos mandou pregar e ao povo e dar testemunhos de que ele é o que por Deus foi constituído juiz de vivos e mortos. O que Pedro está falando aqui? Está falando de Jesus, né, que nós temos no meio espírita como o governador, né, aqui do sistema da Terra. Mas mais do que isso, né, porque aí ficaria um cargo aí para Jesus. Não é bem essa a questão. Como que nós temos que interpretar quando se fala isso? É o nosso modelo e guia. Eu tenho que basear tudo aquilo que eu vou fazer nos ensinamentos, como os ensinamentos de Jesus. O que são os ensinamentos de Jesus? Amor, paz, fraternidade, entendimento, perdão. Né? Então é esse o nosso caminho. À medida que a gente vai por esse caminho, aí sim a gente está seguindo Jesus. Não adianta a gente querer, olha, eu vou no centro espírita toda semana, eu faço uma porção de coisas legais, eu tomo passe, eu aplico passe, mas se eu não estou colocando isso em prática, lembra do garoto que não arruma o quarto? Ele sabe que tem que arrumar, mas não está arrumando, então não resolveu nada. Então não adianta só eu vir ao centro espírita. Bacana, eu tenho certeza que a gente está sentindo falta não só das aulas, mas também dos trabalhos. Aquele que vai no centro tomar um passe, aquele que costumava ir no centro para ouvir uma preleção. Então todos nós estamos sentindo falta disso. Mas nesses momentos agora onde a gente está afastado de tudo isso, é importante que a gente não se esqueça de colocar tudo em prática. Né? E imagina nesses momentos que a gente está em quarentena, em casa, vivendo muito mais próximo à família, muitas vezes numa vida um pouco diferente daquela que a gente tinha antes, né? Sem sair tanto, sem as crianças irem para a escola, sem a gente ter a condição de ir para um shopping center, de ir para o parque, de ir para a praia. Então fica todo mundo em casa, de repente a gente está irritado, está todo mundo brigando. Então é importante sim respirar fundo e falar, poxa, será que eu estou seguindo exatamente aquilo que Jesus falou? Será que essa oportunidade que eu estou tendo de ficar em casa não é algo interessante para que eu possa conviver melhor com a minha família, para que eu possa escutar um pouco melhor a minha família? E, gente, pelo amor de Deus, entendam o que eu vou dizer. A gente também não adianta ficar em casa o dia inteiro, o tempo todo, e ficar colado só em TV, colado em notícias que são dadas o dia inteiro para a gente, notícias ruins, que deixam o nosso astral lá embaixo. Então você quer se informar? Todo mundo quer se informar. Então é importante que a gente se informe, mas a gente não precisa disso o dia inteiro.
Eu não preciso ficar o dia inteiro ouvindo quantos estão morrendo na Paraíba, quantos estão morrendo em Manaus, quantos estão morrendo no Maranhão. Isso é importante? Isso é claro que é importante, é uma situação caótica. Mas eu aqui não posso fazer muita coisa. E se eu ficar absorvendo essas notícias o dia inteiro, isso vai me gerar uma depressão, isso vai me gerar ansiedade, isso vai me gerar uma porção de problemas. Então, tem um determinado momento lá, senta, fica lá 15, 20 minutos, se informa daquilo que possa lhe interessar um pouco mais, para que a gente também não se transforme em alienado, mas vamos aproveitar esse tempo para conviver de verdade com o filho, com aquelas pessoas, né, que for possível a gente conviver, né, aquelas que estão próximas. E dar atenção, ler, aprender alguma coisa. Né? Senão a gente fica o dia inteiro também vendo notícia ruim, isso aí acaba deixando o humor ruim e a gente numa situação pior ainda. Tá? A gente está partindo já mais ou menos para o finalzinho. Paulo, lá também nos Atos dos Apóstolos, ele vai dizer assim: pois passando e vendo vossos santuários, achei também um altar, e que se achava essa inscrição: ao Deus desconhecido. É esse Deus que eu anuncio. O que é esse Deus desconhecido que Paulo anuncia? Veja bem que Paulo está falando lá, né, naquela época, um pouquinho depois de Jesus. O que é Deus? Vamos trazer agora para Kardec, 1857, Livro dos Espíritos. O que é Deus? Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Um pouquinho mais para frente ele vai dizer, olha, você ainda não tem condição de entender o que é Deus. Eu não consigo definir o que é Deus. Eu sei que Ele é o início de tudo. Eu sei que a criação emana toda dele, mas eu não entendo ainda o que é Deus. Por isso que é esse Deus desconhecido. E é esse Deus que Paulo anuncia. É esse Deus que passa dentro de mim, esse Deus que passa dentro de você e nos une como se todos nós, esses 7 bilhões de seres humanos, os animais, tudo aquilo que existe, né, fôssemos por um cordão e cada um de nós fôssemos uma conta. E aí nós, passando por esse cordão que é Deus, formamos um grande colar, né, que são todos os seres que existem na face da Terra ou no universo. A gente não entende direito o que é Deus, mas a gente pode sentir esse Deus. Eu posso sentir Deus quando Ele me intui, eu posso sentir Deus quando eu me alegro vendo, por exemplo, uma criança, quando eu me alegro vendo a natureza, quando você abre a sua janela e vê um pôr do sol, como a gente já viu há alguns dias aí, maravilhoso. Quando a gente olha uma paisagem como o mar, como uma montanha e tudo mais. Então a gente sente Deus no abraço, a gente sente Deus nos afetos que nós temos. E é importante que a gente possa refletir um pouquinho e sentir essa divindade passando por todos nós. Esse Deus desconhecido, mas que ao mesmo tempo está dentro de mim, dentro de você e dentro de cada um. Então, se eu amo a Deus, não tem como eu maltratar alguém, porque essa pessoa também tem Deus dentro de si. Se eu maltrato essa pessoa, eu estou maltratando a Deus. Esse Deus desconhecido, mas que está dentro de cada um de nós. E esse é o Deus que Paulo coloca para a gente. E para a gente fechar, o que o Espiritismo vai dizer a respeito disso tudo? O Espiritismo vai dizer o seguinte, que nós temos corpo e o espírito, né? Ou seja, eu sou um espírito encarnado. Então eu tenho um corpo material, um corpo físico, e sou um espírito. Eu sou um espírito. E do mesmo jeito que hoje eu sou Carlos, amanhã eu posso ser, com certeza, ter um outro nome, eu posso morar num outro lugar.
e viver nesse outro lugar, no outro meio, as experiências que eu preciso para crescer, para evoluir, para aprender. Olha que bacana que é tudo isso. Ou seja, quem sou eu? Lembra que a gente perguntou no início, mas quem sou eu? Como eu vim parar aqui? Há pouco tempo eu assisti um filme chamado Origem, não sei se alguém já assistiu esse filme. Se não assistiu, dê uma olhadinha, vamos aproveitar aí, ainda que a gente ainda está aí na quarentena, procura lá esse filme, A Origem. E esse filme ele vai falar muito dos sonhos. E lá no filme ele fala assim, eu vou te dar uma dica para você descobrir se você está sonhando. E ali tinha o sonho dentro do sonho. Então o cara estava sonhando e dentro do sonho ele sonhava também. Então ia lá 2, 3 graus, né, de profundidade de sonho. Parece um negócio meio doido, mas é interessante para a gente poder refletir um pouquinho. Tá? Algo meio platônico que eu estou dizendo aqui, mas é interessante a gente tentar refletir um pouquinho sobre isso. E ele falava, uma dica para você saber se você está sonhando é assim, ó, você está num lugar e você não se lembra como você foi parar ali. Então se você tiver, de repente, nessa situação e não lembrar como você veio parar ali, é porque você estava sonhando. Tá? Então não se preocupe, porque é só um sonho. E aí depois eu estava pensando, eu falei, rapaz, mas se eu for pensar como espírito, eu também, num determinado momento, eu me vi aqui na Terra e não sei como eu vim parar aqui. Não é? Então, poxa, é claro que a gente não está sonhando, mas de uma certa forma a gente está vivendo uma experiência e essa experiência vai fazer com que a gente aprenda, com que a gente cresça. Então eu sou um espírito que sou criado lá atrás, simples e ignorante, e à medida que eu vou passando por experiências, tanto na erraticidade, saí do quadro. Erraticidade é quando eu estou desencarnado. Então eu estou aqui desencarnado, eu estou aprendendo. Aí eu venho para cá encarnado, aprendo. Estou na erraticidade aprendendo, estou aqui aprendendo. E quando eu estou aqui na carne, eu vou passar por determinadas provas. É como se aqui eu tivesse um aprendizado teórico, lá na erraticidade, e aqui na carne eu fosse ter o prático. Eu estou lá na autoescola, eu aprendo no caderninho. Olha, é assim, você tem que virar à direita, dá seta. Ok, beleza, agora pega o carro e sai andando. Então, é aqui. É aqui que a gente está tendo essa experiência, para a gente poder aprender e colocar em prática muito daquilo que a gente sabe. Então, para o Espiritismo, é isso aqui que vai dizer. Né? Ou seja, essa trajetória do espírito. Uma vez eu posso ser brasileiro, na outra eu sou de uma outra nacionalidade, numa eu tenho dinheiro, na outra eu não tenho, numa eu tenho saúde, de repente, numa outra eu posso não ter, tanto pelos excessos que eu possa ter cometido, né, quanto por algumas expiações e provas que a gente tenha que passar. Então é importante a gente entender que esse processo vai nos trazendo o aprendizado, vai nos trazendo a evolução. E o que é importante a gente extrair de tudo isso? Né? Que através dessas jornadas é que eu vou poder praticar o amor, o perdão. Através dessas jornadas eu vou poder entender mais ou menos quem eu já fui. Pô, mas como eu vou entender quem eu já fui? Poxa, vendo quem você é hoje. Através daquilo que eu sou hoje, eu posso entender mais ou menos o que eu fui lá atrás. Né? Pelas minhas tendências. Quando a gente está quietinho, sem ninguém com a gente, a hora que você está, por exemplo, tomando banho, a hora que você se deita, né, e a casa já dormiu, aí é você e você. Quando você está dirigindo para algum lugar, sem ninguém ao seu lado, ali é você na essência. Ali não tem máscaras, não tem persona. Então aqui sou eu mesmo. Aí nesse instante eu começo a ver que pensamentos que vêm, que pensamentos que brotam. Esse sou eu. O que eu faço quando eu estou sozinho, o que eu penso, esse sou eu. Ou seja, eu me coloco na posição de um auto-observador, como se eu fosse alguém que me observasse. Ou seja, vamos refazer. Eu me coloco na posição do observador. Então é como se eu estivesse observando a mim. E aí eu vejo mais ou menos o que eu sou. Quando eu vejo tudo isso que brota de mim, eu consigo imaginar o que eu fui. E através do esforço que eu faço pela minha melhora, eu consigo imaginar o que eu posso ser lá na frente. Então é importante que a gente olhe todas essas visões que a gente teve
nessa aula sobre a predestinação, né, sobre Paulo, que vai falar, além de tudo isso que ele falou, em outros momentos, né, ele vai falar na carta aos Coríntios, por exemplo, ele vai falar muito do amor. Né? Então é importante que a gente coloque tudo isso em prática. Para quê? Para sermos pessoas melhores. Quer um mundo melhor? Seja melhor. Segundo Gandhi, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, à medida que eu me transformo em alguém melhor, eu vou gerar tudo isso ao meu redor e vou fazer com que os frutos que eu vou colher vão ser melhores também. Tá bom, gente? Eu espero que da próxima aula a gente já tenha condição de fazer presencial, tá? Se alguém tiver alguma coisa para comentar depois, o Beto pode até dar o contato, né? Alguma coisa e a gente vai conversando, tá bom? E eu espero que todos fiquem bem, se cuidem, tá? Para que em breve a gente possa retornar então, tá bom? Um grande abraço para vocês e que a paz de Jesus esteja com todos nós. Que assim seja. Como está a nossa predestinação, né? Carlão, agradeço, meu irmão. Vamos nos melhorarmos, né? Fazer o nosso processo de reforma íntima. E essa escola bendita que nos ajuda nesse processo, é uma ferramenta e tanto. Por essa razão nós temos o nosso caderno de tema, as nossas cadernetas, que todos estão em dia, né? Assim eu espero. Doutor, sei que sempre externou muito bem. Hoje é seu aniversário. Vanderlei, meu irmão, meu abraço virtual, já que nas terças e nas quintas-feiras não estou recebendo mais. Que Jesus continue iluminando o seu caminho, meu irmão. Um beijo no seu coração. Vamos fechando nossos olhos físicos. Vamos agradecer ao Carlos Chagas, que na noite de hoje nos abrilhantou com a sua aula. Vamos rogar a nossa Mãe Santíssima, que nos cubra com seu manto azul sagrado, toda a nossa humanidade, que possamos ter uma semana de paz, amor, tranquilidade, e que essa pandemia possa ser o mais breve possível, porque assim como aprendemos, tudo passa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus.